João 16, verso 13, diz assim: quando vier, pois, o Espírito da verdade, veja só qual é a função do Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Até aí. Veja só. Qual é a grande função do Espírito Santo? Regenerar o homem? Não. Salvar o pecador? Não. Qual a grande função do Paracleto? O advogado, o outro consolador. A grande obra do Espírito, batizar com o Espírito Santo e fazer a gente orar em língua? Absolutamente não. Batizar com fogo é mandar para o inferno, vai torrar no inferno. Não tem nada a ver batizar com fogo. Qual é a grande função do Espírito? Dar dons para a igreja? Não. A grande função do Espírito, veja só, você está vendo essa luz aqui, ó? Sabe como é que chama isso aqui? Holofote, ribalta. Está vendo? Isso aqui é o Espírito Santo, a ribalta. Está vendo? O que a ribalta está fazendo? Está vendo a luz dela? Ela está apontando para Cristo. É iluminar, é convergir, é conduzir tudo e todos na pessoa bendita de Cristo. Quando Ele vier, me glorificará, há de anunciar tudo o que eu tenho dito, não falará de si mesmo, não se promoverá, mas me promoverá. O que isso quer dizer? Tudo deve apontar para Cristo. O universo é cristocêntrico. Ele é o centro da mensagem do Antigo e do Novo Testamento. Todo o Velho Testamento aponta para Ele. No final Ele estará reinando e glorificando. Ele é o Alfa e o Ômega. Dele provém todas as coisas e nele converge todas as coisas. Ele é o princípio de tudo e Ele é o fim de tudo. O universo é cristocêntrico, meu irmão. Ele é o alfa e o ômega. Sabe o que quer dizer alfa? A primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. A alfa quer dizer, ele é o alfa. Ele é a origem, a nascente de tudo, o início de tudo, é de onde tudo é sustentado, tudo é criado, tudo é feito, tudo provém, surge, nasce e é sustentado dele, através dele. Ele é o início e ômega. Ele é o fim de todas as coisas, sim. Não está dizendo só que ele é o fim de todas as coisas, o arremate de todas as coisas, é a convergência de todas as coisas. Ou seja, tudo que teve nele origem, é para que ele receba a glória, a ele o louvor, a ele o poder, o domínio, a exaltação. Tudo que existe contém as digitais de Cristo. É isso. E hoje, por meio dessa palavra, com a ajuda do Paracleto, o nosso desejo é apontar para Ele. Eu podia ler Isaías 53 para você. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor? Pois foi subindo como raiz de terra seca, era sem aparência e sem formosura, não tinha beleza nem formosura para que atraísse-nos. Verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Fala de Cristo.
O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Aí um olha, mas quem é esse Rei da Glória? Nunca um homem tinha entrado lá, nunca foi dado o direito de um homem pisar passar por aqueles portões. Ali era só permitido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora um homem ousa subir, ousa entrar. Então eles perguntam: quem é esse Rei da Glória? Notem, quando ele saiu de lá, ele não tinha um corpo, ele não era homem. Agora que ele se encarna, ele ressuscita com corpo. Quem vai subir lá é 100% Deus, mas também é 100% homem. E eles dizem: quem é esse que ousa entrar? Quem é esse Rei da Glória? E alguém brada: calha a boca! O Senhor dos Exércitos! Quem está entrando aí é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da Glória. Os portões se abrem. O Cristo divino está entrando, junto com o Cristo humano. Meu irmão, é esse o nosso Deus. Aqui nós devemos dar glória. Você acha que eu vim perder meu tempo aqui para falar de Buda, de Maomé, de Aparecida, de Confúcio, de algum filósofo, de algum Deus? Não, querido. Nós estamos falando daquele que no terceiro dia, a Bíblia diz, solta as ânsias da morte. A morte tinha encorrentado ele estava cheio de grilhões da morte, mas no terceiro dia foram se despedaçando. A morte teve que soltá-lo e cuspi-lo para fora. Ele venceu ela na sua morada, ele desceu na casa da morte, olhou no olho dela e ele matou a morte, e ele ressurgiu dos mortos. A morte não tinha poder sobre ele, nem uma cadeia, nem uma corrente da morte ficou sobre ele. Ele aniquilou a morte. E quando ele sobe aos céus, a Bíblia diz que o demônio, o capeta, o diabo, ia até a presença de Deus acusar os filhos de Deus. Não é assim com Jó? Ele vai lá e sopra no ouvido de Deus: Jó te serve, porque o Senhor dá tudo a ele. Toma tudo dele para ver se ele não te nega. O diabo estava nas regiões celestes, mas a Bíblia diz, Apocalipse 12, que o menino foi arrebatado aos céus. A mulher deu à luz. O dragão tentou devorar a criança, mas não conseguiu. Ele foi arrebatado aos céus. Fala da ascensão de Cristo em Atos capítulo 1. Ele é assunto aos céus. Ele vai sentar no trono, mas antes de sentar ele tem que fazer um serviço. Ele vai despojar principados e potestades e vai reduzi-los ao ridículo. O que é isso? Jesus vai lançar o dragão aqui na terra, vai expulsar o diabo e vai lançar por terra ele e todos os demônios. A palavra despojar era usado um termo militar romano. Quando um general vencia a tropa inimiga, sabe o que fazia? Pegava os derrotados, tirava eles, despojava da armadura, tirava a armadura, o capacete, tirava o cinturão, a espada, deixava pelado, e chegava em Roma, no seu cavalo, com todos os inimigos, com corrente no pescoço, na mão do general, e vinha lá o general vitorioso, no seu cavalo, e aquela miríade de soldados derrotados, pelados, despojados. Jesus, quando vence na cruz, sobe aos céus e despoja o diabo do seu poder e desfila triunfante com ele nas mãos. O diabo não tem mais poder de enganar as nações. Despojou ele do seu poder, despojou ele da sua autoridade, despojou ele da sua soberania. Alguns ficam falando: quando chegar o milênio, Cristo vai sentar no trono de Davi e vai reinar. O quê? O que você está me falando?
Querido, quando ele subiu nos céus, não é não é um tronozinho feito de papel crepom, lá na cidade de Jerusalém, Israel, um tronozinho chulé, que ele vai sentar ali, para governar judeus. Você está louco? Quando ele sobe aos céus, o trono de Davi que ele vai ocupar, é o trono do Pai, é o trono do céu, é o trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele sobe, e ele se assenta. Há 2000 anos ele já reina, há 2000 anos ele já sentou, e ele governa todo o universo. Ele já sentou, ele não será, ele é, João diz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é nosso Deus, é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve, o Deus que você crê. Você acha que é pouca coisa? A Bíblia diz: irmão, vou ficar aqui até amanhã, eu não vou parar não. O que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 5. A Bíblia diz que João vê o trono de Deus, e Deus é sentado no trono. Deus está com o livro na mão e os 7 selos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Então João começa a chorar, e o ancião diz: não chore, o cordeiro que foi morto, ele ressuscitou, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então Cristo entra naquela sala, vitorioso, e toma na mão do Pai o livro, e começa a desatar os selos. A história do mundo está nas mãos de Cristo, a história da nossa vida está nas mãos dele. Ele tem o controle de toda a terra. Você está esperando um aumento de salário? Você está esperando uma menina bonita? Você está esperando din-din no seu bolso? Você está esperando uma nova reforma política? Eu não. Eu espero novos céus e nova terra. Eu espero aquele que está montado no cavalo branco. Eu espero ele, cujo nome é Verbo de Deus. Em breve ele virá. Em breve ele virá. Em breve ele virá. Em breve ele virá.